Bom dia, bem-vindos à 8ª entrevista do G1 ao vivo com os candidatos a presidente da República nas eleições de 2014. Ao meu lado está a Natália Passarinho. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia a todos. A ordem da série de entrevistas do G1 pode ser conferida no link abaixo deste vídeo. E hoje nós temos o candidato do PV, Eduardo Jorge. Formado em medicina, Eduardo Jorge foi deputado federal por 4 mandatos, de 1987 a 2003. Em São Paulo, foi secretário municipal de Saúde e de Meio Ambiente. A candidata a vice-presidente da República na chapa é a vice-prefeita de Salvador, licenciada Célia Sacramento, também do PV. Bom dia, candidato. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom dia. Esse programa especial do G1, nas eleições de 2014, será dividido em 3 blocos. Neste primeiro bloco, nós faremos perguntas que o público enviou ao longo da semana através da página do G1. Aliás, eu queria agradecer a todos que enviaram essas perguntas, porque ajuda essa entrevista aqui a ser mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas elaboradas pela redação do G1. E no terceiro bloco, nós voltaremos com perguntas feitas por vocês. Para participar, basta escrever no campo que está abaixo deste vídeo e apertar enviar. No último bloco, nós também faremos uma rodada de perguntas e respostas rápidas e as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este aqui terá 15 minutos para perguntas e respostas. O próprio candidato controla esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta foi feita em vídeo pelo Jonatas Trindade, de Divino das Laranjeiras, Minas Gerais. Eu gostaria de saber do candidato Eduardo Jorge que Marina Silva tinha um grande vínculo com o seu partido. E com a saída dela há 3 anos atrás, quais os planos seus que seriam diferentes ou melhores do de Marina? E se Marina não levou nenhuma proposta do PV para o seu plano de governo que sairá nesta sexta-feira. Resumindo, você terá um governo sustentável diferente de Marina? A Marina é uma amiga nossa. A nossa campanha em 2010 foi uma campanha linda, muito importante, mas ela quis formar um partido mais parecido com ela, é um direito dela. Infelizmente não conseguiu e agora ela teve que se aliar a um partido que é o Partido Socialista Brasileiro, que não é um partido ambientalista, é um partido socialista mais tradicional. E você sabe que esses partidos, tanto capitalistas como socialistas mais tradicionais, têm certa dificuldade em absorver a nossa pauta ambiental. Então eu desejo boa sorte que ela consiga convencer os seus novos aliados. O Partido Verde nosso é o partido que trouxe essa questão do ambientalismo para o Brasil há mais de 20 anos e faz parte de uma corrente internacional de partidos verdes. O nosso programa completo, vamos dizer assim, se me dá uma chance, está aqui. Se você quiser, você pode olhar no site, está desde março de 2014, são 32 páginas, nós estamos falando sobre tudo, mas se eu pudesse fazer um resumo, tem uma parte que fala de mais democracia e de como descentralizar a administração, porque nós somos um partido que quer que a administração seja mais forte nos municípios e menos concentrada em Brasília. Uma segunda parte que fala de desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável, energia, agricultura, saúde e educação. Uma terceira parte que fala dos direitos individuais, da liberdade, da necessidade de você viver sem ser perseguido por preconceitos. E uma quarta parte que fala da cultura de paz, de como você superar esse ambiente de violência e de criminalidade que a gente vive. Esse é o nosso programa completo. Não sei o que é que ela vai colocar no programa lá e como ela vai convencer o PSB a aceitar as nossas ideias. Mas repito, eu dou boa sorte para ela. Nossos leitores são muito curiosos sobre a questão da Marina. E então o leitor, por exemplo, Otávio Ju, de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. A presença da Marina Silva na disputa presidencial é positiva ou negativa para a sua campanha? Apoiaria a Marina no segundo turno? Eu acho que a presença de mais pessoas defendendo as questões ambientais, seja a Marina ou outras pessoas em outros partidos, é sempre boa. Nós do Partido Verde não queremos ter um monopólio dessas ideias, pelo contrário, nós queremos que a nossa semente caia em boa terra e cresça em todos os partidos. Então eu acho ótimo que tenha mais gente falando na questão ambiental, mas eu insisto, né? O Partido Verde é o porto seguro da questão ambiental no Brasil. E eventual segundo turno? O segundo turno é no segundo turno, né? Porque o candidato do primeiro turno que fala já quem vai apoiar o segundo turno é porque desistiu. Eu não posso falar disso daí, né? Embora a gente tenha... É evidente que a gente está numa situação
muito menor de quantidade de votos, mas agora que começa o debate, a gente quer crescer. Vamos esperar o segundo turno, vamos esperar. Agora, a Marina chegou com bastante força nessa campanha e tem uma pauta ambiental conhecida, né? Ela tem uma trajetória relacionada a isso. O senhor não acha que ela se torna uma adversária perigosa para o senhor, que também tem essa bandeira? Nunca uma pessoa como Marina vou considerar uma pessoa perigosa, pelo contrário, né? Eu estou dizendo aqui, eu desejo boa sorte para ela, mas o nosso programa do PV é mais completo. É mais completo. Vou insistir, mais democracia e menos Brasília e mais Brasil, desenvolvimento humano sustentável, todos os direitos, liberdades e combate a preconceitos e a questão da cultura de paz. Eu duvido porque os partidos socialistas e capitalistas têm dificuldade, né, que ela consiga abranger uma pauta tão grande lá. Vamos esperar. Tá bom, candidato, agora uma pergunta sobre drogas. O leitor Gilvo de Castro Júnior, de Aracaju, diz que sabe que o senhor é a favor da legalização da maconha, mas quer conhecer a sua posição quanto ao crack e à cocaína, que para ele são um grande problema no país. Aí pergunta como o senhor pretende combater o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje é a principal matriz e financiadora da economia do crime no mundo. A política atual, que já tem 50 anos, que é conduzida pela Convenção da ONU de 1961, fracassou. Ela dizia, nós vamos proibir todo o plantio, todo o tráfico e todo o consumo. 50 anos, penitenciária, polícia, militares, usuários desorientados, usuários totalmente na mão dos traficantes, porque os traficantes é que controlam o comércio, né? Essa política fracassou. E no mundo todo, você começa a rever, no mundo todo não, em alguns países mais inteligentes, começa a rever, Espanha, Portugal, Holanda, Uruguai. Agora, a sua ideia seria legalizar só a maconha ou progressivamente legalizar outras drogas? A legalização da maconha para o Brasil seria um avanço tremendo, primeiro porque dá um golpe fortíssimo na economia do crime. Já vai enfraquecer muito eles. Vai ter um efeito positivo que você vai ter menos jovens pobres que são usados pelos barões do tráfico nas prisões. Vai libertar a polícia para a polícia procurar criminosos mais violentos. Você sabe que a polícia brasileira só consegue esclarecer dos 50 mil pessoas que são assassinadas no Brasil, 8% dos casos. Todo dia que eu ouço isso, eu fico assustado. Então, nós iríamos liberar a polícia para atuar nesses crimes mais violentos e você teria uma condição de tratar com as pessoas que querem usar de uma forma adulta. Eu vou dizer para elas. O que eu vou dizer em relação à maconha se ela fosse legalizada e regulada pelo Estado? O que eu digo em relação ao álcool e ao tabaco. Primeiro, droga psicoativa tem problema de saúde. É melhor não usar. Por isso. Segundo, se você usar, use muito pouco para não te prejudicar, não prejudicar sua família, seu trabalho, seus amigos. Mude o mais moderadamente possível. E terceiro, se você tiver sintomas de dependência, eu que sou do Sistema de Saúde brasileiro, do Sistema Nacional de Saúde, eu quero te ajudar o mais rápido possível. Porque hoje, quando o Sistema Nacional encontra o dependente, ele já está no fundo do poço. Então essa é a orientação. Vale para a maconha e começa com a maconha, por quê? Porque é a mais leve de todas essas ilícitas, já se conhece bem, tem trabalhos de como isso pode ser manejado. As outras drogas mais pesadas, cocaína, crack, etc., isso continuaria na ilegalidade por enquanto e você vai examinando caso por caso. Cada caso desse merece um tratamento. Tem alguns países que já estão trabalhando na heroína, na cocaína, substituindo, né, por drogas mais leves e afastando a pessoa da droga mais pesada para uma droga leve até ele se libertar. Por quê? A dependência da droga é um tipo de escravidão. É um tipo de escravidão. Eu sou médico, eu sei disso, né? Então, por enquanto, nós vamos tratar, que já seria um grande avanço para o Brasil e para o nosso povo, com a questão da maconha, porque ela é mais leve. Depois nós vamos ver a cocaína e o crack. O crack, pela característica dela, do pouco que eu conheço, é uma que eu acho que a gente nunca vai legalizar. O que a gente pode fazer, já se faz em alguns países, é você atrair a pessoa do crack e tentar levá-lo para uma droga mais leve e afastando do crack, que é altamente destrutivo. A maconha, inclusive, pode ser usado para afastar a pessoa do crack, até que a pessoa se liberte também da maconha. Uma coisa progressiva, né? Mas isso é uma coisa para depois, uma coisa muito mais difícil. Candidato, o Severo Arantes, de Caratinga, Minas Gerais, ele quer saber a opinião do senhor, que é médico, ele lembra que o senhor é médico, sobre o programa Mais Médicos idealizado pelo governo federal. Qual a sua avaliação do programa Mais Médicos? Caso seja eleito, o programa terá continuidade? O programa Mais Médico foi necessário, o governo federal se agarrou a essa tábua de salvação, porque eles governaram 12 anos e a saúde só piorou no Brasil, infelizmente.
Infelizmente, essa é a verdade. Eu fico até triste porque eu sou uma das pessoas que participou da criação do Sistema Único de Saúde, sei que era um programa de reforma social importantíssimo no Brasil, mas a verdade é essa. Os 12 anos de governo do PT foram medíocres na área da saúde. Então, a presidenta tinha a pesquisa mostrando o seguinte: passamos 12 anos e o povo, 70%, 80% está insatisfeito. Alguma coisa tinha que ser feito. E alguma coisa foi importar médico. Importar médico, Tonico, é uma coisa que é feita em todos os países, né? Tanto mais pobres como mesmo ricos. A Inglaterra importa, o Canadá importa, a Austrália importa, né? Mas importa de forma mais organizada. Você tem que respeitar a legislação do país, a validação, você tem que respeitar a legislação trabalhista do país. Tem que dar, talvez, condições para que ele possa trabalhar. Então, foi feita uma coisa de forma atabalhoada para ter um efeito eleitoral. E com prazo de validade, né? Porque essa tal bolsa só vale por 3 anos. É um programa eleitoreiro. Agora, é claro, eu estou lá em Oricuri, eu estou lá na fronteira de Pernambuco com o Piauí. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal não tiveram competência e estou lá sem médico 3, 4, 5 meses. Chega um médico e eu que estou lá de Oricuri, é claro que eu gosto, né? E é esse o efeito eleitoral que eles buscam, né? Mas é um programa insustentável, é um programa que tem problema do ponto de vista trabalhista. Se esses médicos apelarem para a justiça trabalhista brasileira, nós vamos pagar muito caro, porque do ponto de vista trabalhista é totalmente irregular. Então o senhor não manteria esse regime de contratação dos médicos cubanos, que eles recebem parte do dinheiro? Bom, eu estou falando daqueles que recebem a tal bolsa completa. Essa história dos cubanos, isso é uma vergonha. Isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Porque isso eu considero uma semi-escravidão. Você trazer uma moça, trazer um rapaz, colocar aqui, você é cubana, ele é argentino. Ele ganha 10 e você, trabalhando junto dele, ganha 3. Tem uma espécie de capataz que circula te vigiando o tempo todo aqui. Gente de Cuba, te vigiando aqui o tempo todo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode namorar, não pode conversar. Isso não pode. Isso é uma coisa, é uma semi-escravidão que o Brasil aceitou. Essa proposta de Cuba, que aliás é uma vergonha, um país socialista, submeter os seus trabalhadores a um processo de extração de mais-valia desse tipo. Leva 7 para o governo e fica 3 com quem fez o trabalho. Eu repito para você, é uma vergonha. E se você, médica cubana, tiver coragem de entrar na legislação brasileira, você vai ganhar. Você vai ganhar. O que eu penso, então, ele perguntou se vai desativar ou não vai desativar, né? O contrato está feito, nós teríamos que administrar. Se por acaso nós ganhássemos, a primeira coisa que faria era pagar o cubano igual ao argentino. E se ele quiser mandar 7 mil lá para o Fidel ou o Raul, ele mande, né? Mas nós vamos pagar a você os 10. Enquanto isso, né, esses 3 anos que ele tem de contrato, eu tenho que correr para começar um programa mais consistente. Que é a proposta nossa, é criar uma carreira nacional de médicos de saúde da família, com base municipal, junto com a enfermeira também, com os agentes comunitários, que a pessoa possa entrar no programa Saúde da Família e ser médico 1 quando entra. Depois de 5 anos ele faz um acesso a médico 2, 3, 4, 5, 6, a enfermeira também, os agentes comunitários, que são gente preciosa, é o povo que eu mais gosto da saúde, são os agentes comunitários também. Porque senão, Tonico, eu entro hoje como médico 1, daqui a 20 anos eu estou médico 1 ganhando a mesma coisa, quem que fica? Então, nós queremos criar uma carreira nacional para os médicos, enfermeiras de saúde da família e agentes comunitários, que você possa ter uma progressão, possa se estabilizar na carreira, possa fazer transferência de cidades por concurso de acesso, né? E se esses médicos, argentinos, você e cubano, quiserem entrar na nossa carreira, serão muito bem-vindos, né? Porque a gente tem que agradecer essas pessoas que vieram trabalhar conosco, né? Numa questão, quando o governo fracassou, eles vieram trabalhar conosco, nós agradecemos. E eu vou oferecer a ele a oportunidade de entrar na nossa carreira de médico de saúde da família. Candidato, agora um outro tema aqui. O João Paulo Zago, de Araras, interior de São Paulo, diz que no programa de diretrizes do PV, o partido deixa claro que pretende fazer uma nova consulta à população sobre o desarmamento. É verdade. E pergunta, ele não gostou, né? Ele pergunta, considerando que o referendo que teve como voto vencedor o sim ao porte de armas nem sequer completou 10 anos ainda, o senhor não acha que essa atitude seria incoerente do ponto de vista democrático? E ele ainda completa. E o desarmamento sem controle da posse de armas pertencentes ao tráfico não seria deixar a população de mãos atadas em relação à criminalidade? E quem disse que a gente vai dar sossego nos criminosos e no tráfico? Pelo contrário.
Quando você esvaziar, diminuir a quantidade de armas, que é um perigo na mão tanto dos bandidos como da gente que não sabe usar, também é perigosa, né? Você vai focalizar mais, vai facilitar ainda mais localizar quem tem arma. Vai ficar até mais fácil a gente isolar e tirar e prender o sujeito que está com a arma ilegal. Primeiro isso. Segundo, o fato de ter um outro plebiscito não tem nenhum problema. Locais e países que têm plebiscito com mais tranquilidade, como Itália, Califórnia, né? Fazem 1, 2, 3, 4, né? Não tem esse problema, não tem esse prazo de validade de 10 anos, né? Mas é claro, né? É uma questão que o povo vai decidir. Às vezes você tem temas, eu vejo a Califórnia, né? Que passam 2, 3, 4 plebiscitos, vai mudando a opinião pública, depende dos argumentos, né? Cada um tem que defender sua posição, né? É só, fazendo uma última pergunta nesse bloco, tem que ser um pouquinho rápido. O Sidney Aparecido, de Itaíba, Pernambuco, diz que professor da rede pública, ele diz que é professor da rede pública e vê muita coisa errada. Ele diz que não adianta fazer escola se não há profissionais de qualidade e que todos sabem que o salário dos professores é muito baixo. Ele pergunta: como incentivar as pessoas a serem professores? E veja assim, né, o Tonico falou que é rapidinho, então leia o meu programa aqui, que está bem explicado. A prioridade número 1 da educação nossa é professor, tempo integral e professor. Leia aqui que está tudo aqui bem explicadinho. Tá ótimo, então, candidato, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Nós estamos hoje entrevistando o candidato do Partido Verde e nós voltamos em 3 minutos.